Efeito Doppler. Efeito Doppler é uma questão super importante, porque o efeito Doppler, né, já apareceu em tudo quanto é concurso e Enem também gosta do efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? Quando a gente fala de efeito Doppler, as pessoas já pensam na ambulância. Como assim já pensam na ambulância? Quem estudou já sabe. A ambulância, efeito Doppler, ambulância. Porque assim, quando uma fonte emite um som, por exemplo, vamos dizer que essa ambulância emitiu frequência emitida, FE, tá? Na verdade, FF, frequência da fonte. Vai ser 500 Hz. Então tá lá. Tá lá a ambulância. Tem sonoridade nessa aula de hoje, né? Tá 500 Hz. Aí o que acontece? Ela emite 500 Hz. Quanto é que eu escuto? Com quantos Hz eu escuto? Ela emitiu 500, eu escuto com quanto? Então vai dizer 500, né? Emitiu um som de 500 Hz, eu ouvi com 500. Só vou observar a mesma frequência emitida pela fonte se eu estiver parado em repouso em relação à fonte. Então, se a ambulância estiver parada e eu estiver parado, ela emite 500 e eu ouço 500. Ou, se eu for o motorista da ambulância, a minha velocidade em relação à ambulância é 0. Então, ela emite 500 e eu escuto 500. Então, apenas se não tiver movimento relativo do emissor, da fonte e do observador. Por quê? Se tiver uma aproximação, a frequência observada é maior. Como assim, Fabris? Tu vai observar uma frequência mais alta. Por exemplo, a ambulância emite 500 e eu estou ouvindo 600. Ou seja, eu estou ouvindo um som mais agudo na aproximação. E aí a ambulância se afasta de mim, quando ela passa por mim, tá vindo na aproximação mais agudo. Quando ela passou por mim, eu vou escutar um som, olha lá, a frequência observada menor que a emitida. Tá? E essa frequência observada, vamos inventar aqui, tá? Vai ser 400 Hz. Ou seja, eu vou ouvir o som mais grave do que ele é. Então, quando a ambulância vem, passou por ti, e essa mudança de mais agudo e mais grave, tá aí, efeito Doppler. Tá? Por isso que o pessoal memoriza cada... Ou o carro de Fórmula 1, aquele não, ou seja, vem agudo e fica grave. Tá? Então isso aí, efeito Doppler. Agora, como o meio de propagação, tanto na aproximação como no afastamento, é o mesmo, a velocidade de propagação é constante, ela não muda. Lembra, a velocidade de propagação depende do meio, V lambda F. O que significa? Significa que lambda é a velocidade sobre a frequência. Como a velocidade de propagação não muda, quando tu ouve na aproximação mais frequência, na aproximação, o som que tu ouve é com menos lambda. Isso é efeito Doppler. E no afastamento, tu ouve menos frequência, então tu observa mais lambda. É o inverso comprimento de onda com a frequência para a velocidade manter-se constante.